Como fazer um sorteio para a tua empresa? O objetivo desse conteúdo aqui é destravar as ideias. Já tive várias reuniões com clientes onde tinha uma certa... O cliente tem ideia, assim, eu quero fazer isso, mas eu não sei se eu posso. Tem várias lacunas no conhecimento, então muitas vezes algumas ideias simplesmente não saem do papel porque... Enfim, né? Imagina tu tem ali a ideia e toda hora tu acaba esbarrando. Esbarra no obstáculo, esbarra em outro, esbarra em outro. Então, por conta disso, eu acho que esse conteúdo vai ser bem produtivo. Mas antes da gente continuar, lembrei de uma coisa. Meu nome é Felipe Soto, esse daqui é o canal da Vila Rica, e tu já está inscrito? Se não, já desce ali, te inscreve agora, compartilha com algum amigo, algum conhecido, algum colega de trabalho, deixa o like aí para ajudar o canal, certo? Seguindo então, o que a gente vai ver aqui? Primeira coisa, estamos falando de promoções comerciais, aquelas que precisam de registro, sorteio, concurso, vale brinde. E dentro disso, já vou deixar aqui no card, às vezes eu escuto assim, concurso cultural não precisa ser registrado. Tem aqui no card o vídeo sobre o que é concurso cultural. O concurso cultural, propriamente dito, ele não precisa de registro, ok, mas será que tu está fazendo um concurso cultural? Outras questões, compra e ganha. Compra e ganha não precisa de registro. Não é bem assim. Então, às vezes eu fico um pouco curioso quando alguém chega para mim, isso precisa de registro, isso não precisa. Porque a gente que trabalha no dia a dia, às vezes a gente tem dúvida, às vezes a gente precisa trocar uma ideia aqui internamente, será que precisa, será que isso aqui é prova, será que pode, será que não pode? Enfim, às vezes a gente acaba simplificando um pouco as coisas, a gente tem que tomar cuidado com isso porque é a imagem da empresa que está em jogo. Que coisas que a gente vai ver aqui no vídeo então? A gente vai dar uma olhadinha em questões como verba, objetivo da promoção, o que eu pretendo, onde é que eu quero chegar com essa promoção, a mecânica, o que as pessoas têm que fazer para participar, como que eu vou encontrar os vencedores da promoção, os prêmios, qual é a verba que eu vou destinar para os prêmios em relação a todo o valor da promoção e mais do que isso, o cronograma, quanto tempo eu preciso me planejar para colocar no ar uma promoção que vai iniciar daqui 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 mês, 2 semanas. Qual é o tempo ideal de planejamento que a gente precisa, ter na cabeça, né? É claro que o setor de marketing acaba andando muito rápido. Quando aparece uma estratégia, a gente tem que botar lá na rua. Mas aqui eu tô falando de cenário ideal, tá bem? Então, vamos começar. Como é que a gente vai decidir, então, a verba da promoção comercial? Bom, eu estava pensando se eu ia sugerir um percentual, alguma coisa. O fato é que é muito difícil precisar um valor, por exemplo, o ideal é que seja 30% de toda a verba em prêmios, porque vai depender do tamanho da promoção. Se a gente estiver falando de uma promoção que tem 500 mil em prêmios, é claro que os periféricos, em tese, não vão representar um valor tão alto. Por exemplo, um periférico, um desenvolvimento de um hot site, de um WhatsApp, apesar de ter um valor relativamente expressivo, se a gente estiver comparando com 500 mil, é um percentual muito pequeno. Então é claro que vai depender muito do tamanho dos prêmios, enfim. Então, para simplificar, a empresa vai ter que decidir quanto que ela está disposta a gastar naquela promoção e com base nisso e com todo o conhecimento que eu vou passar aqui, a ideia é que a gente consiga extrair o melhor negócio, a melhor promoção com aquela verba que está disponível. E claro, que nem quando a gente vai comprar alguma coisa, né? Às vezes a gente começa com uma verba e daí a gente cresce o olho e quer gastar um pouquinho mais e acaba gastando um pocão a mais. Mas enfim, a ideia aqui é dar um norte para que tu saiba, pelo menos, que despesas que tu vai te deparar ali na frente, ou o que tu precisa fazer, até mesmo em horas, né, que alguém precisa se envolver numa promoção. Então isso daí já vai ajudar. Quer ver? Vamos lá. Então a gente precisa definir quais são os prêmios, é claro, e tem o valor dos prêmios. E aí tem uma coisa, se eu for dar um carro, uma moto, coisa assim, eu tenho que levar até a residência do contemplado, por exemplo. Então eu tenho que pagar taxa de transferência, eu tenho que pagar seguro. Não, seguro não precisa, mas é opcional, tá? Pelo menos, quando eu digo seguro, é aquele seguro do transporte, né? Então, depois que sai da concessionária e até chegar na residência do contemplado, são e salvo. Será que não vai contratar um seguro ali na hora de fazer o transporte? Bom, fica a critério da promotora. É importante entregar o prêmio inteiro ali para a pessoa. Mas então, essas questões sobre o prêmio,
é importante pensar que o prêmio que tu quiser dar, tu vai ter que entregar para a pessoa. Claro que tem alguns casos pontuais que a pessoa pode retirar o prêmio na loja, mas o fato é que se ela não quiser retirar o prêmio na loja, tu não pode entregar para outra pessoa, vai morrer na mão daquela pessoa. E se ela não retirar, então, sim, logística é uma preocupação que no fim vai entrar no bolo de quanto que tu vai gastar na promoção. Já fiz vídeo aqui no canal sobre quanto custa uma promoção comercial. E esse viés de quanto custa, eu me refiro a taxas e impostos. Imposto de renda dependendo da modalidade, tá? Outra coisa que a gente precisa pensar é quem é que vai fazer o regulamento e a parte de aprovação da promoção. Tu mesmo pode fazer, a agência pode fazer, qualquer empresa pode fazer, a própria empresa pode fazer, alguém do setor de marketing. Enfim, o fato é que alguém vai ter que ficar algumas horas ali funcionando em cima disso. E tempo igual a dinheiro, tá? Outra coisa que a gente precisa decidir. A promoção, como é que a pessoa vai fazer para participar? Vai ser somente em rede social? Precisa ter um hot site? É interessante que as pessoas possam se inscrever para o WhatsApp? De repente, das duas formas? Por WhatsApp e também pelo hot site, as duas coisas precisam se comunicar? É uma coisa que precisa ser decidida, claro. Então a gente vai pensar uma verba inicial, depois a gente vai fazer esses orçamentos aí, vai ver o que é o caso. Não, para essa promoção aqui a gente viu que não tem nada a ver hot site, porque vai funcionar toda em rede social, ou vai ser uma promoção física aqui, o meu público não acessa muito o site, o meu público não entende muito bem o WhatsApp, não faz sentido. Então, mas são coisas que tu precisa saber que eventualmente pode fazer sentido na tua promoção, tá? Outra coisa que é muito importante, marketing, divulgação, vai impulsionar isso em alguma rede social? Durante quanto tempo? Quanto que vai ser gasto nisso? Pode parecer mentira, tá? Mas eu já vi muita promoção comercial que praticamente não tem divulgação. Aí não adianta, não tem milagre. Como é que as pessoas vão ficar sabendo da promoção? Não adianta só registrar ela, enfim, cuidar da parte legal, se não divulgar adequadamente para os meios que o teu público acessa. Então, é importante pensar em quanto vai ser gasto nessa divulgação e, claro, aí é uma decisão que só tu vai poder tomar. Outra coisa, quando eu disse na entrega dos prêmios também, que eu estava falando ali de carro, de moto, que pode ser cartão de débito, pode ser várias coisas, alguém vai ter que contatar com o contemplado, alguém vai ter que tirar as dúvidas do contemplado, alguém vai ter que solicitar a documentação, alguém vai ter que assinar recibo de entrega do prêmio. Então tudo isso é tempo e dedicação. E assim, a gente está falando de promoção comercial, que tem a SECAP fiscalizando, então é bem importante ninguém ficar insatisfeito. E aí eu entro também no canal de dúvidas do consumidor. Então, praticamente em todas as promoções comerciais, ali na parte, lá no final do regulamento, tem qual é a forma que o consumidor, em caso de dúvidas, tem para acionar a empresa, por e-mail, por telefone, e tudo isso entra no quanto custa a promoção comercial, porque alguém vai ter que estar à disposição, alguém vai ter que estar treinado para isso, e à disposição do consumidor para pegar ele pela mão e resolver a situação. Um exemplo, para participar da promoção precisa, enfim, fazer o cadastro no site ou só o cadastro no WhatsApp. Às vezes o consumidor não consegue, está com algum tipo de dúvida, não entendeu direito o que precisa, está colocando o CNPJ errado, alguém vai ter que fazer esse filtro e tudo é tempo. Então, essa é a parte aqui que a gente precisa levar em consideração. Esses são os elementos na hora de pensar quanto vai custar definitivamente a nossa promoção comercial. E agora a gente precisa definir quais são os objetivos dessa promoção comercial. É claro que no fim das contas, assim, né? Como as empresas precisam de lucro para se manter, no fim das contas, as empresas querem aumentar suas vendas, aumentar o engajamento com a marca, porque no fim isso vai reverter em vendas lá na frente. Mas o que eu estou querendo levantar aqui são os objetivos específicos que a gente pode alcançar com uma promoção comercial. Pode ser mais de um, a gente vai ter que ver cada caso, o contexto, tá? Então vou levantar aqui alguns que são bem comuns, porque existem muitos objetivos e não tem como botar todos aqui, tá? Então vamos lá. Aumento do ticket médio. Então como é que a gente faria isso? A empresa, imagina, sei lá, um supermercado, tem um determinado ticket médio. As compras aqui, a média é R$80. Então, para a gente aumentar isso, como é que a gente faz? Naquela promoção, que vai dar aquilo de prêmios, são nas compras
a partir de R$100 no mesmo cupom fiscal. Ou seja, o ticket médio era 80 e a gente colocou um pouquinho acima para estimular o consumidor a gastar um pouco mais em função da promoção. Esse daí é um exemplo. Outro exemplo, a gente pode estimular um período em detrimento de outro. Como assim? A gente pode ter uma promoção que ela vai acontecer durante um mês. Mas a gente pode dizer que as compras que forem acontecer toda segunda, toda terça, toda quarta, um dia específico, um período específico, as pessoas vão ter mais chances de ganhar. Exemplo. Então, nas compras a cada R$100, o consumidor ganha o número da sorte para concorrer aos prêmios. Mas se essa compra for feita às segundas e às terças-feiras, dentro desse mesmo critério, o consumidor vai receber 5 vezes mais números da sorte. Dá para fazer isso? Sim, dá para fazer isso. Então a gente consegue orientar as compras, as compras que os consumidores vão fazer de acordo com esses objetivos específicos. Quer ver? A gente também pode estimular a recorrência das compras. Como assim? É interessante que a pessoa venha várias vezes até o meu estabelecimento. Então eu posso fazer o seguinte. Digamos que o critério seja a cada R$100 em compras, dá um número da sorte. Beleza, tudo bem? Isso aí. Mas, a partir da segunda vez que ela fizer uma compra aqui no meu estabelecimento, além de ser a cada R$100 em compras, a partir da segunda, o que ela ganhar no segundo dia é vezes 2. O que ela ganhar no terceiro dia é vezes 3. O que ela ganhar numa compra, na quinta compra dentro de um período, é vezes 10 números da sorte. Então, qual é a ideia aqui? A gente deixar muito claro, aumentar muito a chance de quem participar e atender esse critério que a gente quer atingir. Então, outra coisa também que funciona bem para parcerias comerciais, produtos aceleradores. Então, tu tem compras em determinado estabelecimento, mas se tiver aqueles produtos aceleradores, que pode ser um, pode ser dois, pode ser três, enfim, pode ser vários, a pessoa ganha muito mais números da sorte se ela, claro, atender a determinado critério, que é se inscrever e por aí vai, e fazer a compra, mas se tiver aqueles produtos aceleradores, ela ganha o dobro, o triplo, 10 vezes mais números da sorte para cada produto acelerador, por exemplo. Então, existe uma chance de ganhar desproporcional se a pessoa atender esse caminho que a gente está querendo conduzir aí o consumidor, tá? A gente também pode fazer uma promoção para aumentar o engajamento em redes sociais. Exemplo, para participar da promoção, tem que seguir o perfil da promotora, tem que seguir o perfil, de determinada marca ou de várias marcas de um determinado grupo. Enfim, e aí a pessoa também precisa fazer comentários, precisa marcar 2, 3, 4 amigos no mesmo comentário, ela precisa postar uma foto no seu perfil marcando outras pessoas com uma determinada hashtag e por aí vai. Então, esse é o objetivo. Quer ver outro? Projetos. Uma empresa pode financiar um projeto, a criação de um projeto através de uma promoção comercial. Como assim? Então, se a gente estiver falando de um concurso, vai ganhar um carro vencedor do melhor projeto. Como assim? Um projeto de calçado, por exemplo. Então, lá na promoção comercial, a gente vai no regulamento, a gente vai detalhar exatamente como que tem que vir o projeto daquele sapato. Tem que ser nesse material, tem que ter a descrição dos custos, enfim, a gente vai colocar ali tudo o que precisa para aquele projeto. Eu estou falando de uma coisa profissional mesmo. Então, a gente vai receber uma enxurrada de projetos para analisar, enfim, e a promotora vai usar aquele que for vencedor, ou pode usar todos, inclusive. Então, a partir do momento que o interessado em participar, ele envia o projeto dentro da promoção, a gente coloca no regulamento que ele já está abrindo mão dos direitos autorais, digamos assim, justamente porque ele está concorrendo aos prêmios daquela promoção. Então, existe uma infinidade de objetivos que a gente pode lançar mão em promoções comerciais. Público e a forma de participação. As duas coisas estão, de certa forma, relacionadas, porque a forma de participação muitas vezes a gente leva em consideração o público. Então, se a gente está fazendo uma promoção que a pessoa precisa fazer uma inscrição num site, fazer o upload de uma nota fiscal de compra, será que o teu público tem facilidade com acesso à internet? Ou será que ele prefere simplesmente preencher um cupom físico e colocar numa urna da loja mais próxima? Então é algo que tu vai ter que analisar conforme o público da promoção. E falando de público, funcionários podem participar? Sim, podem. Mas é ético
um funcionário da empresa que sabe que a promoção está acontecendo e tal, participar? Com certeza. Porque existe dois lados, né? Tem esse pensamento de, marmelada, que o consumidor pode pensar, né? Que, o funcionário vai participar. E também tem outro lado, o funcionário é alguém que está ali trabalhando pela empresa, a empresa está oferecendo uma premiação para quem cumprir determinado requisito. Então tem os dois lados. Quem vai decidir isso é a promotora. As promotoras, a mandatária, enfim, vai ver, como é que o público dela vai reagir com essa informação de que funcionários podem participar e também vai ter que arcar com como os funcionários vão reagir. Outra coisa, é a idade. Menor de idade pode participar? Em promoção comercial, tem algum impedimento? Tem idade mínima? Não, não tem. Pode colocar ali qualquer idade para participar. O fato é que na hora de entregar o prêmio, na hora de receber, se for alguém que é menor de idade, menor de 18 anos, vai ter que ter um responsável para acompanhar nesse momento da entrega do prêmio. Mas não tem problema nenhum. Em relação à forma de entrada na promoção comercial, e aí já recebi dúvida, né? Eu posso exigir que a pessoa faça uma compra, faça um cadastro, publique uma foto na sua rede social, siga o perfil do fulano, siga o perfil do Beltrano, responda um questionário, envie um vídeo, tudo pode. A gente pode solicitar várias coisas de uma promoção comercial, mas o que a gente precisa ter em mente é: será que a gente vai ter uma boa adesão se a gente complicar muito os critérios de participação e o que as pessoas precisam fazer para participar? Isso a gente só vai resolver e ter essa certeza testando, mas já digo, por experiências que a gente tem aqui, quando a gente pede para as pessoas fazerem vídeos com grandes encenações, tem que levar em consideração o público que a gente está pedindo para isso. E aí o que a gente pode observar aqui pela prática é que, em geral, o público bem mais jovem, ele está mais disposto a fazer vídeos com grandes produções. Então, são coisas que a gente vai testando na prática. Então, se a gente quer aumentar o engajamento de uma rede social, eu posso exigir que a pessoa siga 300 páginas? Posso. Será que a gente vai ter engajamento nessa promoção? Não sei. A gente vai ter que testar. Mas, assim, não te prende com, eu posso pedir esse critério, esse. O que vai, muitas vezes, balizar essa tua decisão é, será que eu não estou exigindo muita coisa e a adesão dessa promoção não vai lá para baixo? É isso que tem que pensar. Qual é o critério para encontrar os vencedores de uma promoção comercial? Eu levantei aqui basicamente 3, que isso vai expandir para as modalidades que a gente tem. Então a gente tem um critério de sorte, a gente pode ter um critério que todos vencem, ou a gente pode ter um critério de competência. E claro, analisando tudo que a gente já falou, como assim sorte? Eu posso ter uma promoção, sorteio, por exemplo, que à medida que as pessoas fazem o que tem que ser feito, uma compra, por exemplo, elas vão ganhando números da sorte. Então, o sorteio assemelhado a sorteio é mais ou menos assim que funciona. Tem vídeo aqui no canal explicando o que é sorteio assemelhado. Então, por que sorte? Porque as pessoas vão ganhando um número, vai ter uma data da Loteria Federal, escrita no regulamento, e ganha quem chegar mais próximo, ou por aí vai, depende da forma de apuração. Mas o fato é, isso entra na sorte. Quer ver outro exemplo que tem sorte? Modalidade assemelhada a concurso, que as pessoas fazem compras, enfim, alguma coisa, e preenchem cupons, que pode ser físico ou digital, enfim, a gente já falou sobre isso aqui no canal, e vai ter uma apuração manual disso, ou seja, vai ter cupom voando para cima. Essa é uma possibilidade. Então, se a gente definir sorte, a gente tem vários caminhos que a gente pode ir. Mas o caminho que efetivamente a gente vai adotar é uma parte mais técnica. Geralmente, o que eu aconselho é que isso a gente vai resolver por último, depois que o projeto chega aqui no escritório, enfim, para a gente fazer. Mas tem essas possibilidades. Quer ver outra? Tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre posição premiada. Então tem promoções que daí não é bem sorte. Claro, aí depende do conceito que é sorte, né? Porque tem promoções que a gente chama de posição premiada, cronograma de distribuição dos brindes. Como assim? Então as pessoas vão fazendo o que tem que ser feito, compras, por exemplo, e já existem posições pré-determinadas que alguém vai vencer. Pode ser uma posição de compra, pode ser hora, pode ser volumetria.
tem N fatores, mas sob o ponto de vista do consumidor, é sorte, porque ele precisa ter sorte para que a ação dele transforme ele num vencedor. Tá? Então, claro, não é algo aleatório, é alguma coisa pré-determinado, mas enfim, na minha opinião, o efeito prático, sob o ponto de vista do consumidor, é sorte, é muito parecido. Depois tem a modalidade vale-brinde. Tá? Vale-brinde, o critério principal aqui é que todos vencem. Então eu posso ter uma promoção comercial dessa forma. Fez aquele critério, atingiu ele, conforme está descrito ali no regulamento, vai ganhar, não tem conversa, é isso. Então essa é uma modalidade. E depois tem concurso, por exemplo, que geralmente é uma competição, um projeto, já tinha falado, mas a gente também pode ser, assim, uma comissão julgadora a analisar o resultado de uma promoção comercial. Tem que ser uma comissão julgadora formada por uma equipe de marketing da promotora? Não necessariamente. Pode ser voto popular. Então a gente pode, enfim, imagina uma promoção que para participar a pessoa precisa ir lá e publicar um vídeo e vence o vídeo mais curtido num determinado período de tempo. Claro que pode empatar e a gente tem que colocar alguns critérios de desempate, mas para resumir são esses 3 fatores aí. Ou todos ganham, ou vai ter sorte, ou vai ter competência. Então, basicamente isso, e depois dessa definição é que a gente vai para a parte técnica e vai analisar em qual modalidade a gente vai encaixar, tem que analisar uma questão de valor também e por aí vai. O que a gente faz para definir os prêmios? Vou dizer aqui alguns prós e contras de cada coisa e aí tu vai chegar nas tuas próprias conclusões, né? Vamos lá, qual é o prazo que a gente tem para fazer a entrega dos prêmios? Tá? Em promoção comercial é até 30 dias, não pode passar disso, tá bem? Então, eu preciso analisar como é que está a minha questão logística. A gente está falando de prêmios físicos, a gente está falando de prêmios que eu chamo de primos do dinheiro. Dentro dessa parte aí de primos do dinheiro, eu costumo colocar voucher de compra, tipo um cartão presente, tá? Eu posso colocar um cartão de débito sem a função saque. Eu posso colocar crédito em carteira digital, ou seja, a pessoa pode gastar como ela quiser. Claro que ela vai usar a função débito, tá? E por que eu digo essa questão aí de sem a função saque? Não pode ter a função saque, tá? Porque é proibida a conversão dos prêmios em dinheiro. E aos olhos da SECAP, o que é isso? É poder sacar. É ter o dinheiro na conta, transferir para uma pessoa e ela vai poder sacar e converter em dinheiro. Isso daí está na legislação, no decreto 70.951, no artigo 15, parágrafo 5º. Tá? Então tá lá, é proibida a conversão dos prêmios em dinheiro. Então a gente precisa observar isso. Se a gente estiver falando de prêmios físicos, por exemplo, um carro, a gente precisa levar em consideração o tempo da logística e aonde que mora o contemplado. E dentro disso, a gente consegue colocar no regulamento e delimitar o local de domicílio dos participantes. Como assim? Eu posso fazer uma promoção que só é válida para quem mora na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, de acordo com os prêmios, eu posso fazer essa limitação. Algo que não há essa preocupação lá nos primos do dinheiro, porque geralmente são meios eletrônicos, por exemplo, um voucher. Se a gente está falando de um voucher para ser gasto numa rede de lojas, a gente pode associar o crédito ao determinado CPF. Então não precisa enviar alguma coisa. Claro, se a gente estiver falando de cartão de débito, sim, a gente precisa enviar o plástico, por exemplo. Ou não, daqui a pouco tem algum meio digital que não precise dessa parte de logística. Então, uma das coisas que vai balizar é quanto que eu tenho de disponibilidade para gastar com logística. Qual é o envolvimento que eu posso dispor aqui, a minha empresa, para ficar me envolvendo com essas questões de logística e ficar acertando data, enfim, como é que eu faço? Tá? Então, é importante ter essas coisas na cabeça. E outra coisa que eu preciso ressaltar aqui. O que a SECAP olha na hora de entregar o prêmio? A descrição. Quando eu coloco no regulamento, a gente estima um valor dos prêmios ali no regulamento, tá? Mas na hora que a gente vai executar a compra do prêmio, pode ser um valor menor, um valor maior. E tem problema eu comprar um prêmio, digamos que eu informei que o carro custava 45 mil e na hora de pagar, sei lá, o preço do carro baixou, isso nunca acontece, né? Mas digamos que o preço, eu consegui uma negociação melhor do que está no regulamento. Não tem problema. O que a gente precisa se atentar aqui é a descrição. Então, se eu prometi determinado item e aquele item sumiu do mercado,
é provável que a gente tenha que fazer um aditamento, alguma alteração, enfim, nesses casos a gente não faz nada sem primeiro perguntar para a SECAP, de maneira muito organizada e calma, o que vai fazer num susto desses. Tá bem? Então essas são algumas coisas que a gente precisa levar em consideração na hora de escolher o prêmio. Será que dar um voucher é legal? Eu posso fazer uma cerimônia de alguém recebendo um voucher? Será que não é, enfim, mais interessante para a empresa fazer uma cerimônia, gravar o vídeo da pessoa recebendo um carro, botar um laço e aquela coisa toda? Fazer uma festa para aquilo? Só quem vai saber isso é a empresa que está fazendo, vai ver o que vai dar mais resultado. Então, mas assim, se eu estou precisando economizar, enxugar essa parte aí de entrega dos prêmios e até mesmo de compra, porque é muito mais simples tu comprar ali um voucher, disponibilizar um voucher ou um cartão de débito, do que um bem físico que tu precisa fazer várias cotações e por aí vai. Tem o caso também de viagens, né? Então, precisa pagar o deslocamento do contemplado? Não. Por exemplo, eu posso dar de prêmio o passaporte para entrar na Disney. Beleza? Beleza. Precisa pagar o aéreo? Não, não precisa. Oh, que beleza, né? Que não precisa pagar. Show, né? E aí o João ganhou o prêmio, muito legal e tal, ele sempre quis ir para Disney, só que ele não tem condições de bancar. Só que o prêmio é dele. Tá, mas aí não precisa pagar e aí como é que fica? O que vai acontecer? Nessas questões, se a promotora não arcar com o deslocamento, falando aqui de experiência de viagem, e o contemplado não tiver condições de ir por conta, o prêmio é dele. O prêmio vai morrer na mão dele até o prazo de prescrição dos prêmios, tá? Que é 180 dias após a apuração do sorteio, de concurso, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas vai morrer na mão dele. E ele não vai usufruir do prêmio e a empresa, a promotora, vai ter que recolher esse prêmio para a União. Tá? Então, os prêmios não entregues, a gente precisa recolher para a União. O que é recolher para a União? Não é pegar um carro que estava no nome da promotora e passar ali no cartório, enfim, para a União. É recolher um DARF. Então, para cada prêmio não entregue, eu tenho que recolher um DARF e queimar esse dinheiro, literalmente. Então, é muito relativo essa questão de eu não preciso arcar com o deslocamento do contemplado. Eu também posso colocar no regulamento ali que o contemplado ele vai retirar o prêmio na loja. E se ele não quiser retirar o prêmio na loja? Vai ficar encalacrado, digamos assim, esse prêmio? Então, geralmente essa questão de frete, assim, que está sendo relativizada, porque está ali na legislação que o contemplado não pode ter ônus para receber o prêmio. Aí, tá, mas não precisa ter ônus, mas não é obrigado a pagar o deslocamento, a viagem de avião até a Disney. É meio relativo mesmo. Mas o fato é, escolheu não pagar, será que vale a pena não pagar com deslocamento e não viabilizar e entregar efetivamente esse prêmio? É melhor recolher para a União, depois de todo o esforço que foi feito? Então, tem que pensar sobre isso, tá bem? E qual é o prazo, o mundo ideal? Qual é a antecedência que a gente precisa para colocar no ar uma promoção comercial? Eu vou dizer aqui um número, tá? 60 dias. Pelo menos para quem está fazendo uma promoção comercial pela primeira vez. E eu estou colocando tudo aqui dentro dos 60 dias. Tem o prazo da SECAP, ou seja, depois que o regulamento está todo pronto, que os documentos estão todos preenchidos, enfim, de acordo com a legislação, a gente precisa submeter o processo à SECAP para a SECAP analisar e emitir o certificado de autorização, que é o que dá a autorização para a promoção acontecer, tá bem? Então, indo, né, da frente para trás, alguém tem que fazer o regulamento, alguém tem que aprovar o regulamento, estou dizendo internamente, então, entra a empresa, se é que tu vai contratar uma, para fazer o regulamento, e o jurídico, muitas vezes, e o marketing tem uma triangulação que toma tempo. Claro, tem a ideia inicial que está definida, mas à medida que as coisas vão sendo escritas, que elas vão para o papel, vão surgindo algumas dúvidas e os caminhos vão mudando, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Outra preocupação que a gente tem também é a compra dos prêmios. Como é que a gente vai comprovar a compra dos prêmios? Então, é importante que o prêmio que a gente... Eu defendo que essa questão de compra dos prêmios, tá, ela seja definida já no início da promoção, tá? Claro que para sorteio e concurso tu pode comprar eles e fazer a comprovação lá bem próximo
da apuração do concurso ou do sorteio da Loteria Federal, vale brinde, tem que estar comprovado antes do início da promoção, tá? Mas é importante já estar resolvido como é que vai ser para não dar nenhum tipo de correria, nem, enfim, tá? E quando a gente fala de correria, a gente está falando de prestação de contas perante a SECAP. E não adianta, se a gente não atender legislação, vai ser descumprimento de regulamento e vai vir uma multa e não tem porquê. Se tu tá vendo esse vídeo agora, a tua ideia justamente é se organizar para isso, tá bem? Então, em muitos casos, não é todos, tá? Vai ser necessário desenvolver um site, vai ser necessário fazer alguma integração com algum tipo de aplicativo, vai ser necessário algum tipo de tecnologia por trás. Essa tecnologia, muitas vezes, para ela ser desenvolvida, ela precisa ter as regras da promoção bem fechadas. Quer ver um exemplo? Se a gente tem exemplo bem feijão com arroz, tá? Para participar, a pessoa precisa fazer upload da nota fiscal de compra no site da promoção. Tem que ter uma programação por trás do site para entender que, atendido aqueles critérios, a pessoa vai ganhar tantos números da sorte. Tá? Então, muitas vezes fica complicado iniciar o desenvolvimento de uma tecnologia dessas se toda a ideia não está bem formatada. Outra coisa, precisa desenvolver as peças publicitárias da promoção. E assim, fazer peças publicitárias, mandar imprimir, distribuir pelo Brasil inteiro, antes de ter o regulamento pelo menos bem definido, bem alinhado, com a certeza de que aquilo vai ser aprovado, é perigoso. Já vi casos de que as peças publicitárias foram feitas antes, tá? E na hora de aprovar o regulamento, a equipe de marketing desenhou uma mecânica que não era viável, alguns ajustes foram necessários e as impressões tiveram que ser perdidas. O material publicitário da promoção teve que ser impresso novamente. Então, olha aí o tamanho do prejuízo por justamente essa falta de organização. Então, por conta disso que eu digo aí, 60 dias. Ah, mas precisa de tudo isso para aprovar uma promoção? Não, a gente já aprovou promoções comerciais aqui no escritório em 48 horas. E não estou rasgando seda aqui para o escritório, isso daí é uma loucura, não recomendo, tá? É claro que eu também não gosto de perder negócio, faço o possível. Sempre a gente vai deixar o cliente bem ciente que não depende só da gente, tá? Então depende também dos prazos da SECAP. A gente pode colocar um prazo de início ali na promoção, a gente faz das tripas do coração, se mexe, faz tudo rápido, faz regulamento, recolhe documento, enfim, o cliente também pode ser bem ágil nessas questões aí, mas a SECAP pode pedir um prazo de início maior. Lá na legislação, o prazo ali que a SECAP pede, tá? Até 120 dias. Tá? Então, se acontecer isso, está dentro ainda da legislação. Mas o fato é que a SECAP, em alguns dias, tá? Pode variar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5, 6, 10, mas ela costuma liberar bem rápido. E tem uma coisa, se a gente protocola uma promoção com 30 dias de antecedência, a SECAP costuma demorar mais para liberar a autorização, porque ela acaba priorizando as promoções que vão iniciar. Então ela acaba fazendo essa priorização, não é exatamente a ordem de chegada, isso não é uma informação oficial que eu tenho, isso é uma observação, porque já aconteceu de no escritório a gente protocolar várias promoções no mesmo dia, com várias datas de início e, sabiamente, até porque eu concordo com a SECAP, né? Ela acaba priorizando pela data de início, mas isso é uma informação minha, não tem compromisso. Enfim, a SECAP não me formalizou nada disso, é uma mera observação que pode mudar amanhã, tá? Então eu estou falando observações até a data de hoje que aconteceram aqui nos processos do escritório, tá bem? Então, é isso, eu espero que tenha ficado bem claro. Tá com uma ideia de uma promoção comercial? Ah, mas eu só tenho 30 dias. Vamos avaliar e ver o que dá para fazer. De repente, se não rolar em 30 dias, rola em 35 e pelo menos a gente não deixa aquela oportunidade passar, aquela data passar em branco. E depois que a gente faz a primeira, a gente fica mais ciente das coisas que precisam, enfim, a gente se inteira um pouco mais do processo. Não é nenhum bicho de 7 cabeças, a gente precisa ter, assim, muita atenção e muita responsabilidade para atender todos os requisitos, digamos assim, da SECAP, mas assim, com organização é bem tranquilo, já foi muito pior que isso no passado, tá? Já tinha que mandar um monte de documento físico para Brasília, hoje é tudo digital, então tá muito melhor, tá rápido, tá? Então, assim, e agora, Felipe,
Qual é o prazo médio das aprovações aí no escritório, de tudo que chega? Eu sei que tu disse aqui que é 60 dias. Prazo médio aqui, 20 dias. 20 dias, porque às vezes o cliente chega com uma urgência, eu quero aprovar semana que vem. E aí quando tu faz alguns questionamentos para botar a mão na massa do regulamento, muita coisa não estava definida. Então quando a gente passa os questionamentos, aqui o cliente muitas vezes, a gente tem que avaliar esse ponto aqui, não tinha pensado, e aí, enfim, vai para a discussão do marketing e acaba demorando um pouco mais. Então, prazo médio, eu diria que entre a chegada do pedido e a autorização do processo, 20, 25 dias, esse é o prazo médio. Mas é aquela coisa, a gente está aí para atender os clientes, né? Então, espero que tenha ficado claro, que tenha, assim, esclarecido esse conteúdo aqui. E, se não te inscreveu ainda, não esquece, te inscreve, dá um like, comenta, compartilha, aquela coisa aí para ajudar o canal. Muito obrigado e até mais!